A gente apresenta o Vesúvio, a gente apresenta até o Porto Chique, né, que é um dos nossos patrimônios também. E vai na Praça Castro Alves, vai subir lá no Mosteiro, que muita gente não conhece, né, uma história da Fundação de Deus. Isso aqui é uma imagem infantil, né, quando eles terminam aqui, eles sabem que pode ter vivido durante um tempo, então eles têm a missão de voltar para conhecer mais, né, mais essa cidade. Que lógico, né, faltam muita coisa na frente. Só para vocês verem o quanto uma obra influencia a outra. Né? Então, esse é o depoimento. O quanto a obra dele ficou, é uma coisa que escrevi já faz tempo, e a gente vai tentando estudar. A fonte foi a Mulher Barbosa, né, nas histórias de Deus, foi que, né, me deu todo esse aparato, porque aqui tem ficção, mas também tem a história, né, que foi realmente elaborada a história. A Rayana sabe que me ajudou a fazer esse livro também, e a gente lançou esse ano. Então é isso, sentimento de pertencimento, né? Sejamos irenses e vamos amar a nossa cidade, para que a gente receba bem as pessoas e que a gente saiba, né, o que é ser irense. Vamos turistar na nossa cidade, vamos aprender, vamos conhecer a nossa cidade, porque a gente só ama o que a gente conhece. Depois de uma contribuição como essa, eu gostaria de agradecer a presença do professor Reinaldo Soares também, que é superintendente de cultura também do município. Obrigado, professor. E nesse momento, foi legal saber que tem alguém que escreve aqui, né, professora Gina? É muito importante. Continue. E é aquela coisa, vocês, com as ferramentas tecnológicas que eu já falei aqui, que vocês têm acesso, o celular está na mão, enfim, vocês podem fazer as buscas, né? E a obra, por exemplo, de Jorge Amado, vocês podem pesquisar aspectos da obra de Jorge Amado e pegar aqueles livros para ler, aqueles que de imediato você tiver mais interesse. Não é uma coisa obrigatória, eu tenho que ler tudo, eu tenho que. Né? E nem todos os livros na vida a gente vai poder ler, né? Mas aquilo que vocês têm interesse, aquilo que despertar em vocês, certo interesse em desbravar a literatura de Jorge. E é tão legal que, assim, outra coisa, na aula de história que vocês têm na escola, eu estava pensando nessa coisa de que Ilhéus foi conhecida mundialmente também pelo romance de Jorge. Mas aqui, se a gente for pensar, para qualquer outra pessoa que estude minimamente história nas escolas do Brasil todo, a gente foi capitania hereditária, gente. A gente tem quase 500 anos de história. Se não fosse pela obra de Jorge Amado, você teria esse apelo da história também, né? Nós estamos ali no início da história do Brasil. Então eu sempre vou pensando nisso, quando alguém me diz, todo mundo fala de Ilhéus. Caramba! Ilhéus, São Vicente, né? São Paulo. Um monte de capitania hereditária que a gente aprende na escola. Como é que esse sujeito não ouviu falar em Ilhéus, né? Minimamente. E eu não estou falando aqui num tom de apelo bairrista, nada disso não. Mas pela história mesmo. É claro que a gente se identifica mais porque a gente vive aqui, a gente nasceu aqui, enfim. Né? E é isso. Mas eu acho que esse acesso à leitura ele é muito aberto. Né? Vocês fazem o uso que vocês quiserem. E como a professora Lu falou, né, o imaginário, como é que esse imaginário toca vocês quando vocês passam pela centro da cidade, por esse centro histórico que está aqui perto? Né? Fica a dica. Né? Agora eu queria passar a palavra para nosso querido Geraldo Ladini de Lemos, e ele também tem uma relação, né, pessoal com os livros e também com a obra de Jorge, também é escritor, é poeta, para que ele pense também e contribua com o seu ponto de vista com esses assuntos todos que a gente está falando aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, uma grande satisfação estar aqui presente, poder ouvir também a fala de todos que vocês. Eu agradeço a oportunidade de participar dessa mesa e agradeço muito a presença de vocês. É muito importante ter esse diálogo com estudantes e com a comunidade da cidade, porque através desse diálogo que a gente consegue continuar a edificar esse patrimônio cultural que Jorge Amado contribuiu de maneira tão forte. Como o Rama aí indica
já falaram de forma muito abrangente e muito bela sobre a obra, eu vou dar o direito de fazer algumas provocações a respeito desse tema e não falar exatamente sobre a questão da literatura técnica, digamos assim. Então, primeiro eu queria falar comentar um pouco sobre o cacau, né? E logo que eu cheguei aqui na lei, me preocupou a falar a respeito da questão ambiental e eu acho que isso tem de fato tudo a ver. O cacau chegou aqui na região através da fazenda Cubículo, pelo que conto, em 1746, em Canavieres. Ao longo do tempo, esse cacau ele foi ganhando muito espaço, ele ganhou muita força aí no final do século XIX, do século XX, e ele se tornou um aspecto econômico muito forte da região, né? A ponto de ter representado, eu acho que 86% das exportações do estado da Bahia. Acho que tem todo o estado da Bahia no início do século XX. Uma coisa assim muito forte e, naturalmente, isso possui muita força para a cultura local. E a questão que me ressalta em relação a Jorge e todo esse patrimônio cultural é que esses dados de economia a gente encontra muito fácil nos livros, né, nas publicações e em todos os índices que foram anotados ao longo do tempo. A gente consegue encontrar quantas bombas de cacau foram produzidas ao longo do tempo. Mas é sobre o ser humano que Jorge Amado vai tratar. E aí é que entra a questão histórica, que a Ana falou de como esse romance vai trazer a história do povo, né? É ele que vai focar no sentimento do trabalhador, muitas vezes do jagunço, e nas dificuldades que o jagunço tinha, né? Nos problemas que ele enfrentava, morais, a respeito do trabalho que ele era dado, ou as questões sociais que estavam aqui, de discussão da terra. Então, quando a gente está falando de construção de patrimônio, a gente está vendo Jorge dar a segunda face ali, né, que a gente hoje tem por ESG, de sustentabilidade ambiental, a visão social, né? Como é que Jorge expõe essa questão social aqui na nossa região, falando a respeito do povo, falando a respeito dos problemas sociais que eles tinham, questões de gênero, de como as mulheres tinham uma determinada conduta imposta e de como algumas resolveram desafiar essa conduta. E isso tudo está nesse ciclo da obra de Jorge Amado do Cacau. Está também na outra obra dele, naturalmente, na Continuidade, em Salvador, ele volta. E essa é tanto a característica de Jorge que quando ele começa a falar de Salvador, ele também vai dar essa abordagem, né, sobre a população local, sobre o povo de lá. Então, esse aspecto de Jorge ele é de fato muito importante. E aí, da leitura de Jorge Amado, a gente consegue absorver aspectos singulares, como os sonhos da mata, de quando o trabalhador rural ia fazer a abertura da mata para plantar cacau, ou de como era o regime de chuvas da nossa região naquela época. Coisa que está mudando hoje, né? Coisa que com a mudança climática está se alterando, e é muito interessante da gente olhar para trás e ver como aquilo foi descrito na época da força da chuva de junho, né? Do silvo das cobras, de como as cobras estavam ali naquele ambiente. E hoje o cacau ele tem um sistema agroflorestal, que é um plantio que se estabeleceu aqui, que Jorge narra no livro dele, que é um sistema agroflorestal que é reconhecido no mundo inteiro, que é parabenizado assim, pelo convívio que ele conseguiu estabelecer entre a agricultura e a mata. Né? Não a mata 100% por toda a biodiversidade, mas preservando parte dessa biodiversidade. De fato, uma das pesquisas científicas que estabeleceu uma das maiores concentrações de biodiversidade foi aqui na Serra Grande, 473 espécies diferentes, alguma coisa assim, no hectare. É uma coisa muito absurda, sabe? E Jorge narra isso, e hoje a gente vê justamente essa cultura ter a força e ter uma outra dimensão, ter um outro olhar, mas a literatura conseguiu preservar isso de alguma maneira. E não só preservar essa história do cacau, preservar a história regional. Preservar, inclusive, patrimônio, porque patrimônio material de edificação. Porque certamente a obra de Jorge contribuiu para a conservação do prédio do Vesúvio. Certamente a obra de Jorge contribuiu para a preservação, quer dizer, não vou nem dizer preservação, nesse caso da recuperação, porque quando eu era menino, pequeno mesmo, onde é hoje o Bataclan, era só fachada, era uma ruína. E não fosse o Bataclan, aquilo ali provavelmente teria sido substituído por outra construção. Hoje, com a cooperação público-privada que se estabeleceu no local, a gente vê, né, como a obra de Jorge contribuiu para a preservação do patrimônio e para continuar a narrar a história dessa população
naquele período de formação ali do século XX. Claro que aceitando toda essa história de 5 séculos da nossa região, mas falando um pouco de como foi aquele dado momento histórico que Jorge narrou aqui a história da região. E a gente vê outros prédios em estados piores, digamos assim, justamente porque eles não têm esse apelo, né? Porque a obra, nesse caso, conseguiu contribuir para preservar, e outros foram comercializados das famílias ou públicos que não têm a mesma finalidade, que têm esses espaços, né? E Jorge narra nessa história não só a história aqui de uma população específica, ele narra a história de formação do povo. Então, como o Tica muito bem mostrou ali, ele fala dos sergipanos, ele fala da migração, ele fala dos árabes, ele fala da cultura africana, ele fala muito também em outras fases dele a respeito disso. Então, Jorge fala realmente da formação do povo, que se confunde com a formação do povo brasileiro. E talvez o Vesúvio não vendesse quibe se não fosse a obra de Jorge Amado. A gente chega lá no buffet aqui, não tem cuidado. Né? Não fosse a obra de Jorge, talvez não tivesse. Como ele tem também outras questões enfim, culturais que influenciam toda essa história. E como com isso ele conseguiu contribuir para a preservação. Com a literatura de Jorge ele conseguiu contribuir para a preservação do patrimônio material, edificação, etc. Conseguiu conservar de alguma maneira a história de formação da região cacaueira da Bahia, que alcançou no seu álbum 89 municípios, uma região muito grande. Falar de como essa cultura do cacau se estabeleceu, a agricultura do cacau se estabeleceu, e também sobre os aspectos da população. Claro que tem um romance ali, né? Tem um momento de dar um pouco de emoção para os relacionamentos, e tem aquele momento de dar foco também, né? Para o que era importante para a época dele, talvez, mudar. Eu me pergunto isso também, né? Quando a gente discute a situação da literatura no tempo, né? Hoje, a gente fala muito sobre isso, então, de como, naquele momento, era importante para Jorge dar foco aquelas questões que causavam mal-estar à Gabriela, que causavam mal-estar ao jagunço, né? Que causavam mal-estar à população. Então, trazer esses sentimentos, que é uma coisa que dificilmente uma obra técnica, científica, que busca imparcialidade iria trazer, Jorge consegue deixar isso de alguma maneira vivo. Né? Ainda que uma só pessoa sentisse aquilo, ele conseguiu transmitir aquilo e preservar isso, preservar aquele sentimento nos livros. Né? Então, eu acho que esses aspectos são os aspectos. Eu fiz uma colinha aqui enquanto o pessoal falava, por isso que eu estava olhando. A colinha? Não, mas aqui foi ao vivo. Esses são os aspectos, assim, que a gente vê como a literatura é capaz de abordar todas as nuances da construção do patrimônio, que ele, de fato, foi capaz de construir, também de preservação do patrimônio. Ele continua hoje, anos após o falecimento, a ser uma força que influencia a economia da cidade, que influencia a preservação do patrimônio que está ligado a ele, continua a dar orgulho para a população. E eu me pergunto, numa época em que a comunicação não era tão rápida como hoje, com redes sociais, internet, televisão, etc., e a obra de Jorge talvez fosse o grande noticiário da região. Imagina o pessoal falando, gente, existe uma região tão rica lá no sul da Bahia, será que o povo vive lá? E daí eles deveriam buscar isso na literatura, ou no jornal, algumas notícias, mas na literatura deve ser mais prazeroso. Então, a obra de Jorge ela foi capaz de levar isso de fato durante esse século XX, onde a comunicação ainda não tinha alcançado o nível de modernidade que a gente tem hoje. Bom, é isso. Eu gostaria a gente tem um tempo ainda para abrir para perguntas, para dúvidas, para curiosidades de vocês.